bênção. Costumávamos entoar um cântico falando a respeito de um encontro nesta noite feliz, neste santo lugar. Deus marcou um encontro conosco e nós estamos aqui porque Deus marcou este encontro. Nós estamos aqui respondendo a este convite, a este chamamento, a esta convocação de Deus. É por isso que nós estamos aqui. Deus, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como eu falo e você pode me ouvir. Deus está aqui. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E isso deve encher o nosso coração de alegria, pela certeza, pela convicção da presença do nosso Deus. Que esta noite seja uma noite singular na sua vida, na sua história cristã, pela ação de Deus na sua alma, pelo poder de Deus na sua vida. E com estas palavras nós queremos acolher a todos nesta noite, dar as boas-vindas e a nossa saudação a você que nos acompanha na internet, a você que está aí acompanhando o início do culto. Nós queremos desafiar você a sua participação plena em todas as nossas atividades, em todos os momentos deste louvor e desta adoração que a Deus nós estaremos prestando. Deus abençoe a sua preciosa vida. Amém. Fiquemos em pé, queridos. Leamos a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 4. Verso 11. Leamos em uníssono, todos juntos, em uma atitude de adoração ao nosso Deus, reconhecendo quem Ele é. Leiamos. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim,
por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Vamos adorar ao Deus Criador, entoando o hino de número 27, um hino ao Senhor. Nós iremos orar mais uma vez. Nós estamos diante desse Deus, Criador de todo o universo, que sustenta esse universo, sustenta as nossas vidas. E a última estrofe desse hino nos questiona: toda a natureza louva e adora a Deus. E por que nós, seres humanos, somos rebeldes a essa adoração? É por causa do nosso pecado. E agora nós iremos diante de Deus com a consciência da pecaminosidade que temos, da imperfeição que temos. Nós podemos chegar diante dele por causa do seu amor. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante de ti. Tu que é digno de todo o louvor, de toda a honra. Tu que criaste todas as coisas. E como parte da criação nós estamos diante de ti, porque fomos chamados por ti mesmo em amor. Nesse instante, diante de ti, nós estamos constrangidos, ó Pai, pelo nosso pecado, constrangidos pelas nossas imperfeições, pelos nossos maus pensamentos, pelas nossas más palavras, pelas nossas omissões, pelas nossas ambições egoísticas. Ó Senhor, sabemos que Tu nos conheces, sabemos que Tu sondas os nossos corações. Por isso nós nos quedamos diante de Ti, humildemente, para Te pedir perdão. E confiando, ó Pai,
na tua justiça, confiando nos méritos do teu Filho Jesus, aquele que num ato de amor tu enviastes a nós e tomou o cálice da ira que nós deveríamos ter tomado. É em nome dele que nesse instante nós clamamos por perdão e te pedimos que o teu Santo Espírito, que tu nos destes, que habita em nós, possa, Senhor, nos ajudar nas nossas lutas contra o pecado. Te pedimos, ó Deus, que não nos deixes insensíveis aos nossos pecados, mas que, constrangidos pelo teu Santo Espírito, possamos te buscar para te pedir perdão, te buscar para termos vitória contra o pecado que tenazmente nos assedia. Aceita a nossa adoração neste momento de ato de culto. Nós adoramos, não por nossos méritos, mas por Jesus Cristo, teu Filho amado. É em nome dele que oramos. Amém, Senhor. A igreja pode assentar. Amados irmãos, este é o momento em que nós temos o privilégio de trazer aqui ao gasofilácio o nosso dízimo e as nossas ofertas. É claro que trazer o nosso dízimo é um fato de obediência à palavra de Deus, mas acima disso, trazer o dízimo é um sentimento de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Então, ao som do hino 114, convido os irmãos que vieram devidamente preparados para que venham à frente e tragam seus dízimos e ofertas. Desculpe, irmãos, correção, o hino é o 144. Santo Deus e eterno Pai, somos gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor tem sido fiel à Tua palavra e tem nos sustentado, ó Deus. E nós, com alegria, ó Pai, trazemos ao Teu gasofilácio os nossos dízimos e as nossas ofertas, ó Pai, com obediência, mas também, ó Pai, com alegria, porque nada nos tem faltado.
Obrigado pela tua bondade, ó Deus. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor tem feito muito por nós, ó Pai, ainda que pecadores e não merecedores da tua graça, Pai. Abençoa o conselho da nossa igreja na disposição desses dízimos, desses recursos todos, ó Pai. E que a tua palavra seja levada àqueles que não conhecem, ó Deus. Te peço também, ó Pai, por aqueles que não tiveram a oportunidade de trazê-los. Que o Senhor possa providenciar, ó Pai, se for o caso, o trabalho, o recurso, ó Pai, o reintegro no mercado de trabalho e a manutenção dos seus trabalhos, ó Deus. Ser com cada irmão aqui presente, ó Deus. Ser com cada um da tua igreja. E que nós possamos, ó Pai, mantermos a nossa fidelidade a Ti, assim como é a tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Os cânticos de exaltação ao nosso Deus. A terra vai um dia contemplar. A terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá com autoridade julgará toda a terra se ajoelhará. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele voltará! Oh, aleluia! Para me levar! Oh, aleluia! Ele voltará! Oh, aleluia! Para me levar! Nova terra então será, e a paz nunca se findará. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele voltará! Oh, aleluia! Para me levar! Oh, aleluia! Ele voltará! Oh, aleluia! Para me levar! Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
pode revelar os seus desígnios. Quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar.
me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. A igreja pode assentar-se. Nesse instante nós vamos rogar a Deus em favor dos nossos filhos, pedir a Deus a sua bênção sobre eles, pedir a Deus o seu favor, a sua misericórdia e a sua direção. E de uma forma muito particular nós vamos orar em favor do Fabrício, que é um filho da igreja. Eu quero convidar o Fabrício para que venha até aqui. E eu já estive contigo, eu não posso jogar dando Fabrício. Como eu disse, Fabrício é um filho da igreja. Ele não tem outros membros de sua família aqui com ele. Ele frequenta e é membro da nossa igreja há alguns anos e o faz somente ele. E nós somos parte da sua família. Isso seria ele como um filho da igreja. Se a memória não mudar, quando Fabrício chegou aqui, Fabrício devia estar concluindo a sua graduação. Eu não tenho certeza, mas acredito que sim. Depois ele passou para a sua pós-graduação e avançou pelo seu mestrado aqui conosco. Concluiu o mestrado, ingressou no doutorado aqui e, pela graça de Deus, recebeu uma oportunidade de avançar nos seus estudos em Portugal. E amanhã ele segue para iniciar o seu doutorado lá. E nós nos alegramos com isso. Eu sei que para você é um desafio chegar numa região onde você não tem conhecidos, você não tem conhecimento, para enfrentar a vida acadêmica numa outra situação cultural, tendo a sua senhora mãe residindo aqui pela terra. Mas saiba que a sua igreja continuará orando por você e apoiando você naquilo que nos for possível. Que você possa viajar com esta certeza que a sua igreja continuará intercedendo por você. Nesse momento nós vamos orar, pedindo a Deus que conceda a Fabrício uma boa viagem, pedindo a Deus que Deus coloque na sua vida pessoas que venham fortalecer a sua fé, oportunidades para o desenvolvimento e o progresso da sua fé ali em Portugal, pelo seu trabalho acadêmico
e todas as outras demais coisas que o Senhor for servido em apontar para você. Nós vamos orar nesse instante, pedir a Deus a sua graça, pedir a Deus o seu favor. Bendito Deus, graças nós te damos pelas oportunidades que o Senhor tem dispensado ao teu servo, nosso irmão Fabrício. Graças nós te damos, ó Deus, pois mesmo em meio às dificuldades, às lutas, às aflições, ele, por tua bondade e graça, tem sido mais que vencedor. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade, pelos recursos, pelas condições e as pessoas que o Senhor mesmo já levantou para ser bênção na vida do Fabrício e tantas outras que certamente virão como propósito do Senhor para o amadurecimento, o crescimento e o desenvolvimento do teu servo. Leva-o em paz e em segurança, conceda-lhe, Deus, uma estadia tranquila, abençoe o teu filho nos estudos, que ele, ó Deus, venha se esmerar cada vez mais, para que o teu nome seja glorificado, e ali, Deus, ele seja da tua parte bênção para a vida de tantos estudantes, numa terra tão carente da pregação do Evangelho. Ele esteja a refletir ali a luz de Cristo, o nosso Senhor. Também pedimos, ó Deus, pelos nossos filhos, pelos filhos da igreja, nas mais diversas circunstâncias. O Senhor conhece a todas elas, e nós te pedimos, tenha misericórdia, Senhor, dos nossos filhos, daqueles que são pequeninos e daqueles que são adultos, dos que estão integrados na igreja e dos que estão afastados da igreja. Tenha misericórdia, Senhor, de todos eles, e de uma forma muito especial, pedimos pela conversão daqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo. Pedimos, Deus, que o teu Espírito traga à memória todos os ensinamentos que foram dispensados aos nossos filhos ao longo da caminhada aqui na primeira igreja. Senhor, tenha misericórdia deles. Senhor, esclarece a mente, quebranta o coração, transforma a alma para a glória do teu nome. E agora, Senhor, ajude-nos na leitura e na exposição da tua palavra. Sê, ó Deus, propício a nós. Oramos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Eu quero convidar você a que, por favor, acompanhe a leitura bíblica que se encontra na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do verso de número 24. E nós iremos para o capítulo 2 até o verso de número 7. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, de 24 a 29, e depois o capítulo 2, de 1 a 7. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor,
e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Amém. Queria dizer aos meus queridos irmãos e aos nobres visitantes que estão conosco nesta noite, aqueles que nos acompanham pela internet, que realmente eu não estou satisfeito com a minha forma física. Eu engordei, a barriga ganhou uma dimensão que antes ela não existia, o meu condicionamento não é satisfatório, qualquer atividade física me cansa, de sorte que efetivamente do ponto de vista físico, o meu perfil não é o recomendável. Mas eu quero dizer aos irmãos que por enquanto eu estou apenas insatisfeito. Eu ainda não tomei nenhuma medida prática, não fiz absolutamente nada para reverter o quadro, mas diariamente eu percebo a minha insatisfação. Algumas pessoas, diferente do meu posicionamento, constatando o seu condicionamento irregular, indevido, impróprio, elas tomam atitudes, elas resolvem sair da inércia e dar um jeito. O problema é que muitas começam a dar um jeito, a tentar mudar o quadro, a partir do que ela vai ouvindo de pseudos especialistas. E aí algumas pessoas começam a prescrever alguns chás, algum tipo de medicação, algum tipo de dieta, começa a fazer a indicação de exercícios, e a pessoa então vai pegando as informações dos especialistas, entre aspas, e vai praticando aquilo que os especialistas disseram, tendo elas a intenção de melhorar o condicionamento físico, de melhorar a sua aparência, de melhorar a sua situação. Mas o que nós percebemos, e não demora muito, é que não melhora, piora. E quando alguns cometem excessos, e eles são extremistas naquilo que eles estão buscando, eles conseguem adquirir alguns prejuízos adicionais que eles não tinham antes, na condição, ainda que imprópria, que eles viviam. Eles começam a fazer uma série de exercícios para ganhar uma massa muscular e perder gordura, que acaba trazendo malefícios à vida. Sair do sedentarismo, sair de uma condição física imprópria é uma coisa boa, porém é preciso que se faça com critério, é preciso que se faça com rigor, é preciso que se faça à luz do conhecimento apropriado e orientado por profissionais que sejam competentes e credenciados. Não dá para brincar com a saúde. O que eu falei aqui a respeito do meu aspecto físico pode se aplicar à nossa vida espiritual. Fazemos uma análise criteriosa e séria e percebemos que a nossa vida espiritual ela encontra-se deficitária, que nós não temos a maturidade que nós gostaríamos, que a nossa comunhão com Deus não é tão intensa, tão dinâmica como nós temos a intenção. Percebemos que nós podemos melhorar, avançar, ou até mesmo, como foi mencionado pelo autor da Epístola aos Hebreus, quando analisamos o tempo que já temos na igreja, o tempo que já temos na caminhada cristã, estamos muito aquém. E nós então, muitas vezes, bem intencionados,
procuramos resolver a situação, procuramos quebrar aquele ambiente, quebrar aquela cultura, buscando alternativas para dinamizar a nossa comunhão com Deus, para nos proporcionar um relacionamento mais intenso, mais vivo, para que tenhamos mais experiências com Deus, para que possamos sentir mais a sua bendita e gloriosa presença. A intenção é boa, a resolução é sadia. O grande problema é como faremos para alcançar o nosso objetivo. Pois a semelhança do que falei no que diz respeito à questão física, muitos começam a procurar gurus, especialistas espirituais, que possuem dicas, que sabem prescrever receitas, que podem dizer a respeito de caminhos para que alguém alcance uma estatura perfeita, para que alguém cresça rapidamente, de forma célere, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muitas pessoas, embora bem intencionadas, acabarão se prejudicando grandemente e alcançando um estágio bem pior do que quando elas estavam apenas numa questão de inércia ou de imaturidade, porque agora, seguindo aqueles conselhos, atendendo aquelas prescrições, obedecendo àquelas diretrizes, elas caminham para um poço de areia movediça, porque a sua formação doutrinária está completamente corrompida, completamente avariada, completamente deturpada, e agora a sua condição é realmente lamentável. O que estou falando aqui é o que estava acontecendo em Colossos. Alguns cristãos, eles decidiram buscar uma experiência mais profunda com Deus. Alguns dos que estavam inseridos no ambiente da igreja, eles decidiram que eles tinham que progredir na carreira cristã. E o que eles fizeram? Fizeram o errado. O que eles fizeram? O indevido. Eles se esqueceram de Cristo e foram buscar outras alternativas, outros meios, para que eles pudessem então aproximar-se de Deus. Não existe nenhum caminho de aproximação, de comunhão e de relacionamento com Deus à parte de Cristo. Ele é o único caminho, o único mediador, o único que pode nos fornecer acesso e continuar nutrindo a nossa fé. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. Quem não está conectado em mim terá um fim trágico. Quem não está conectado em mim não pode oferecer frutos. Quem não está conectado em mim efetivamente não tem vida, porque a partir de mim alimento, sustento, estou a nutrir aqueles que estão fixados na minha bendita e gloriosa pessoa. Foi isso que o Senhor Jesus afirmou ao declarar: eu sou a videira verdadeira e sem mim nada podeis fazer. Quando a reforma protestante ela colocou os seus pilares ou declarou os seus pilares, ela não o fez tomando como base uma inovação. A reforma, ela não criou os lemas que nós conhecemos. A reforma simplesmente retornou para os lemas, que sempre foram os lemas norteadores da vida do povo de Deus, da vida da igreja do Senhor. Os lemas são somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Deus toda a glória. E aqui na igreja de Colossos, este ensino que vem permeando a vida do povo de Deus foi esquecido. Que ensino? Somente Cristo. Eles estavam buscando também a Cristo, com o auxílio de elementos, com o auxílio de práticas, com o auxílio de crenças, com o auxílio de abstinência a certas questões. E o que estava acontecendo com eles era o naufrágio na fé.
Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, vai lembrá-los da excelência, da sublimidade, da glória, do esplendor, da beleza, da riqueza de Cristo. Você quer crescer na graça e no conhecimento? Busque a Cristo. Você quer ter maior comunhão com Deus? Busque a Cristo. Você deseja o suprimento para as suas necessidades? Vá a Cristo. Se os seus pecados ferem a sua consciência, atormentam a sua alma, afligem a sua vida, busque aquele que entregou-se na cruz para expiar todos os nossos pecados. De sorte, meu amado irmão, que não existe absolutamente nada que Cristo não possa preencher abundante e suficientemente. Vejamos então o que Paulo vai ensinar à igreja de Colossos, tendo como base a suficiência e a beleza de Cristo. Perceba que no capítulo 1, dos versos 13 a 20, como já foi explanado aqui, Paulo tratou a respeito da pessoa de Cristo. Do verso 21 ao verso de número 23, ele falou sobre a obra de Cristo. Tendo apresentado a pessoa, tendo destacado a obra, então ele vai mostrar por meio do seu exemplo como obter vitalidade espiritual, como servir na igreja de Deus, como relacionar-se com o próprio Deus, tendo como base a pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Redentor. Então ele começa apresentando, por meio da sua experiência, elementos que devem ser observados por nós, elementos que devem ser perseguidos por todos nós, porque efetivamente são sinalizadores e balizadores de uma maturidade cristã, de uma espiritualidade sadia e de alguém que tem aprendido com o Salvador. Veja que o versículo 23 encerra da seguinte forma: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aí, versículo 24: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Ele mostra a maturidade espiritual que ele vivencia, ele aponta para a comunhão com Deus que ele experimenta, ele mostra quão forte e sadio é o relacionamento que ele desfruta com Deus por meio dos sofrimentos que ele experimenta, padece, suporta por amor da igreja, por amor à verdade, por amor a este relacionamento que exalta a pessoa do seu Salvador. É preciso explicar que Paulo não está advogando em qualquer instante aqui no versículo 24 que a obra de Cristo foi uma obra incompleta, que a redenção não foi plena, que o seu trabalho não é suficiente. Ele não está falando a respeito disso. Do ponto de vista da salvação, do que Cristo efetuou por meio da sua vida de obediência, alcançando o que Adão não alcançou, vencendo onde Adão fracassou, do ponto de vista da sua entrega voluntária e amorosa na cruz do Calvário, para satisfazer a justiça de Deus e então nos abençoar com a sua graça e com a sua justiça, tudo foi feito. Porém, o apóstolo Paulo fala do ponto de vista apostólico, que como alguém que foi vocacionado e chamado pelo próprio Cristo, como os outros 12 apóstolos, ele desenvolve, ele exerce, ele dá continuidade à pregação do evangelho na mesma propositura da redenção,
do anúncio da redenção, do oferecimento da boa nova do amor de Deus. Ele está dizendo: eu estou sofrendo por obedecer ao chamado que o Senhor me deu, e com este chamado eu anuncio as boas novas. Então isso aqui, de uma certa forma, se aplica de maneira muito particular aos apóstolos. Perfeito. Também a nós, certamente que numa posição distinta daquela que ele está abordando aqui. Nós também fomos vocacionados, fomos chamados e capacitados por Deus para a pregação do Evangelho, para o anúncio da obra que Ele executou na cruz, para falar acerca do amor de Deus. E agora, meus amados irmãos, é aí que o apóstolo Paulo mostra o que é um relacionamento sadio com Deus, o que é uma vida madura espiritualmente. É quando nós suportamos a aflição, quando nós suportamos a injúria, quando nós suportamos a discriminação, não porque nós fizemos algo de errado, não porque nós praticamos algum delito, antes porque nós nos sujeitamos à vontade de Deus e estamos dispostos a obedecê-lo em todas as circunstâncias, num testemunho vivo de que foi isso que Cristo fez. Obedeceu ao Pai em meio a todas as circunstâncias, para a glória de Deus e o nosso benefício. Então, quando nós suportamos as aflições por amor à palavra de Deus, em obediência àquilo que Deus requer de nós, nós estamos dando um testemunho a respeito da obra que Deus realizou na nossa vida, pela ação regeneradora do seu Espírito, e estamos testificando da sublimidade, da glória e da beleza do seu Filho. Então Paulo diz: eu suporto os sofrimentos com alegria, ou na linguagem do texto, me regozijo nos meus sofrimentos. Não estou preso porque cometi qualquer assassinato. Não estou preso porque me apropriei indevidamente de algo que pertence a outrem. Não estou preso porque cometi alguma agressão. Não estou preso porque cometi algum delito. Estou preso por testemunhar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estou preso porque, obedecendo ao chamado, estou testemunhando que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Estou testemunhando que somos salvos pela graça, e a graça é o único meio pelo qual podemos ser salvos, a oferta imerecida de Deus, da qual nós nos apropriamos pela fé, que é um dom. É por estas questões que eu estou sofrendo, por estas questões que eu estou preso, e eu me regozijo em ser punido pelos homens, para que possa dar testemunho a respeito de Jesus Cristo, o meu Senhor. Trago alguns exemplos que são bem pontuais aqui da nossa sociedade. Há poucos dias, e já fiz menção disso aqui num determinado momento na nossa igreja, um dos nossos irmãos em Cristo, o presbítero Dr. Benedito, que agora é o presidente da CAPES, ele vem sendo destratado, desrespeitado, ele vem sendo ridicularizado, difamado. Por quê? Cometeu algum ilícito? Praticou algum ato de corrupção, de desmando? Não. Sabe por que ele vem sendo destratado, desrespeitado, ridicularizado, difamado? Porque ele tem coragem de dizer que crê que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele sustenta na sua posição de pós-doutor que ele crê num Deus pessoal que criou o homem e é Senhor absoluto. E nós não evoluímos de uma bactéria, nós não viemos do macaco. E por isso ele é ridicularizado, desprezado, destratado. Mas ele se mantém firme, ele se mantém resoluto. Um outro exemplo, a ministra Damares, e aqui não estou fazendo defesa de nenhuma de suas atividades públicas ou dos seus projetos, mas de uma fala como cristã,
em uma comissão da Câmara, ela foi questionada se ela realmente acreditava que a mulher deveria ser submissa ao homem. A senhora acredita nisso? E na Câmara dos Deputados ela disse: eu creio que a esposa deve ser submissa ao marido. É isso que a Bíblia ensina e é isso que eu creio. O fato de ser ministra não corrompe a minha consciência, e agora aqui eu estou desenvolvendo o pensamento de Damares, de sorte que eu possa pensar algo na igreja e agora, por conta do cargo público, pensar algo diferente. Ela foi ridicularizada, ela foi exposta, ela foi difamada. Por quê? Porque ela acredita numa verdade bíblica, porque ela acredita no ensino da palavra de Deus. Paulo está dizendo isso: eu me regozijo por sofrer, não sofrer por conta de algo impróprio que fiz, mas sofrer por conta da minha crença na centralidade de Cristo e na verdade do Evangelho. Uma maturidade excelente, uma maturidade vibrante, uma maturidade que deve ser perseguida por nós, se encontra aqui, no fato de nos regozijarmos no sofrimento por conta da verdade do Evangelho, por conta do testemunho a respeito daquilo que Deus nos revelou em sua palavra, tendo o seu Filho como centro. Meus amados irmãos, tal regozijo só o cristão sente. O infortúnio de experimentar o desemprego, cristãos e não cristãos experimentam. As dores de uma enfermidade, cristãos e não cristãos experimentam. A dor do luto, cristãos e não cristãos experimentam. Agora, as fortes chuvas, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, elas atingiram cristãos e não cristãos, vitimaram cristãos e não cristãos. Na região ali de Manhumirim, 53 famílias presbiterianas foram atingidas diretamente, perderam tudo. Cristãos e não cristãos. Não é regozijar-se por conta destas questões que o apóstolo Paulo está falando, porque os não cristãos não podem se regozijar por conta da verdade do Evangelho, porque eles não conhecem a verdade do Evangelho. Só pode se regozijar por sofrer por conta da verdade do Evangelho quem efetivamente é cristão. Quando você é preterido de um cargo, de uma função, porque você mantém firme a sua fé, a sua convicção. Quando você é discriminado, desprezado e ridicularizado, porque você crê nas doutrinas expostas e apresentadas na palavra de Deus. Quando você é deixado à margem, porque efetivamente você tem um compromisso com Cristo. Há uma campanha em curso, mais ou menos nesses termos: adolescente não faz sexo, adolescente vai cuidar da adolescência. Mas tem muitos cristãos que estão se escusando de assumir esta bandeira, porque ao assumir tal bandeira de defender que adolescente efetivamente não faz sexo, ele pode ser visto como alguém retrógrado, como alguém ultrapassado, como alguém desatualizado, descontextualizado, reacionário ou até fascista. Meus amados irmãos, nós precisamos dizer: adolescente não faz sexo, jovem não faz sexo e adulto não faz sexo fora do casamento. Sexo é só dentro do casamento. Não é porque a pessoa tem uma faixa etária mais avançada que ela está livre para fazer sexo fora do casamento. Isso não existe, e nós precisamos assumir esta postura, porque é a postura da palavra de Deus. E se nós assumirmos essa postura, nós seremos ridicularizados, nós seremos desprezados, nós seremos tidos como pessoas que vivem em Marte. Que seja assim, mas que nós possamos dizer da sublimidade do casamento, da união conjugal, que é ensinada por meio do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. É assim que nós cremos, é assim que nós ensinamos, é assim que nós queremos viver, é assim que nós estamos a testemunhar para o mundo. E se o mundo não nos aceitar, não será absolutamente nenhuma novidade.
porque se rejeitaram a nosso mestre, como não haverão de nos rejeitar também? Então o apóstolo Paulo vai dizer que uma vida cristã madura não é aquela que fica buscando experimentalismos, experiências extras, arrepios. É alguém que, mesmo em meio ao sofrimento, está disposto a testemunhar de Cristo. Ele avança na maturidade cristã que todos nós devemos perseguir. Veja que agora ele vai falar sobre serviço, versículos 25 a 27. Ele diz: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Em Colossos havia aquela mística de que o oculto que estava para ser revelado a poucos era então um sinal de aproximação ou de comunhão com Deus. O apóstolo Paulo diz que no seu serviço aos santos, e ele se coloca então como servo, como um diácono, isso se materializava por meio da proclamação daquilo que Deus já havia revelado, manifestado. Mistério aqui não é algo que está ou continua oculto. É algo que agora é claro, é patente, é nítido, é transparente. Deve ser exposto a todos, e todos têm acesso àquilo que Deus revelou. Era oculto, porque vinha gradativamente se expandindo na revelação progressiva. Mas agora não havia nada oculto, não há nada a se buscar fora de Cristo. E por isso ele diz: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Hoje pela manhã ouvimos a respeito da escola dominical como uma agência discipuladora, como uma agência da igreja que está ensinando, que está treinando, que está capacitando e automaticamente enviando. O apóstolo Paulo vai dizer que o relacionamento maduro com Deus, um relacionamento saudável com Deus, ele se manifesta, ele se evidencia por meio deste discipulado contínuo que nós exercemos, que aqui ele chama de serviço, que aponta sempre para Cristo. Então, como eu posso perceber o meu crescimento, o meu desenvolvimento e a minha maturidade? Isso fica evidente por conta do meu prazer, da minha alegria, da minha satisfação em compartilhar as riquezas de Cristo. Então, quando você se aproxima do seu irmão e começa a instruí-lo, começa a edificá-lo a partir da grandeza e da beleza de Cristo, isso mostra que você é alguém maduro na fé, que você é alguém experimentado na carreira cristã, que você é alguém que tem comunhão com Deus, que você é alguém que vive e experimenta dessa presença de Deus. Não existe melhor serviço a oferecermos do que efetivamente falarmos da riqueza de Cristo. Em Colossos,
aqueles membros da igreja que não eram espiritualmente maduros e por isso estavam buscando à parte de Cristo elementos para um desenvolvimento espiritual, eles não tinham viva esperança. E aqui o apóstolo Paulo diz: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Toda riqueza, toda exuberância, toda satisfação, sempre em Cristo. Quando você aproximar-se do seu irmão, seja qual for a necessidade que ele esteja experimentando, haverá sempre uma bênção, haverá sempre um suprimento, haverá sempre um consolo, haverá sempre um impulsionamento na pessoa bendita de Jesus Cristo, o Senhor. Quantas vezes nos achegamos às pessoas para consolá-las, e ao invés de consolá-las, nós acabamos desanimando. Muitas vezes nos aproximamos de alguém que está enfermo e não falamos de Cristo para aquela pessoa. Pelo contrário, começamos a contar uma experiência ainda mais danosa. Começamos a relatar episódios ainda mais drásticos. A presença acaba se tornando enfadonha e desanimadora. Quantas vezes alguém que está enfermo é visitado por outrem que de forma inconveniente começa assim: conheci uma pessoa que morreu com a sua enfermidade e morreu rápido, não durou muito não. Foi bom que também nem sofreu, né? Morreu rápido. Tem uma vizinha que está padecendo há anos, já gastou uma fortuna com o médico, não tem esperança, não tem cura, não tem jeito. Paulo diz: não, a maturidade reside em nos aproximarmos e servir, apontando para a riqueza dele, a riqueza da glória deste mistério, que é uma pessoa, é Cristo, a esperança da glória. Aquela mulher cirofenícia é um exemplo para todos nós, e eu gostaria então de destacar isto hoje no Dia da Mulher Presbiteriana. Aquela mulher vem ao encontro de Cristo e nós não sabemos quem disse a ela que Cristo estava ultrapassando as fronteiras de Israel. E aquela mulher vem clamando a Cristo, e Cristo deixa que ela clame e segue. Os seus discípulos, incomodados não com o drama dela, não com a dor dela, não com o sofrimento dela, eles intercedem porque o clamor estava sendo inconveniente, estava chamando a atenção, e Cristo não atende aos seus discípulos. Ele continua seguindo na sua caminhada porque ele tinha algo de muito importante a nos ensinar. E aquela mulher persiste, não desiste, insiste, se expõe mais ao ridículo. E finalmente ela faz a sua petição: minha filha está terrivelmente endemoniada. E aí o Senhor Jesus disse: não é lícito doar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Talvez eu e você ficássemos extremamente ofendidos, decepcionados, frustrados, amargurados, mas aquela mulher exulta e ela diz ao Senhor Jesus: mas os cães, eles se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E o Senhor Jesus não a atendeu num primeiro momento para que ela chegasse ao ápice daquele encontro na sua confissão. O que ela disse a Jesus: Senhor, qualquer coisa que o Senhor conceder, a mínima coisa que o Senhor conceder, eu não estou pedindo um pão, eu não estou pedindo um pedaço de um pão, mas a mínima migalha que o Senhor me ofertar será mais do que suficiente para restaurar a vida da minha filha que está terrivelmente endemoniada. Isso é crer na suficiência de Cristo, e é isso que nós precisamos dizer aos nossos irmãos, é isso que nós precisamos compartilhar, é assim que nós precisamos edificar, confortar, incentivar, impulsionar a partir da beleza de Cristo. E Paulo está dizendo: olha, eu estou servindo a vocês, apontando
para Cristo. Ele prossegue com mais uma etapa. A primeira etapa, o seu sofrimento que se desenvolvia em meio à alegria. A sua segunda etapa, apontando sinais e evidências de maturidade e de um relacionamento seguro com Deus por meio de Cristo, por meio do serviço. E agora ele vai falar do pastoreio. Veja o versículo de número 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Na primeira etapa ele chega e no seu serviço ele consola, ele conforta, ele traz uma palavra de esperança. Agora, na sua atividade pastoral, que é uma atividade que atinge e diz respeito a todos nós como cristãos, ele está a advertir todo homem, ensinando a todo homem que a verdadeira sabedoria, que é Cristo, nos conduz a um caráter distinto da nossa sociedade, nos conduz a uma assimilação de Cristo. Meus irmãos, nós na presente existência nunca seremos perfeitos. A Bíblia não ensina perfeccionismo. Na verdade, parte dos pecados, da imaturidade, da tolice daquele grupo dissidente da igreja de Colossos residia no fato de que eles queriam a perfeição na presente vida por meio do ascetismo. E nós não alcançaremos a perfeição na presente vida, porque a nossa natureza foi maculada pelo pecado. Mas Paulo diz que na sua ação de pastoreio, de ensino, de cuidado, ele está sempre dizendo a todo homem, sim, ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, que Cristo é o nosso alvo e modelo supremo. Nós nos espelhamos nele, nós aprendemos com ele, nós nos conformamos a ele. Ele, sim, vai agindo em nós, nos aperfeiçoando para nos apresentar a Deus. É assim que nós devemos viver, é assim que nós devemos nos desenvolver. A nossa ação pastoral deve ser sempre de trazer uma palavra de advertência, deve ser sempre trazer uma palavra de ensino, de que em Cristo temos toda a sabedoria e por meio da sua vida temos as condições de caminharmos sempre em direção a Deus. Finalizo esta exposição que o apóstolo Paulo apresenta, mostrando as evidências de uma vida de comunhão com Deus, de uma vida madura espiritualmente, de uma vida que avança, que progride, falando agora a respeito do seu trabalho, e é isso que ele nos mostra. Para isso é que também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Sim, digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça.
O trabalho do apóstolo para com a igreja de Colossos, para com a igreja de Laodiceia, para com todas as igrejas, era um trabalho de desafio para que tudo à parte de Cristo fosse deixado de lado e o Filho de Deus fosse então exaltado na vida de cada membro de cada comunidade, na vida de cada pessoa com a qual ele lidava e ele trabalhava. E aí ele finaliza dizendo: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé. Todas as nossas possíveis qualificações, elas sempre serão encontradas no Filho de Deus. Quem nele espera, não espera em vão. Quem nele aguarda, jamais será decepcionado. Ele é a estrela da manhã. Ele é o príncipe da paz. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é tudo. Ele é a imagem do Deus invisível. Nele habita toda a plenitude da divindade. Por isso, nós devemos permanecer radicados, edificados, confirmados, instruídos. E aí nós continuaremos crescendo e o nosso crescimento redundará em ações de graças. Você quer comunhão com Deus? Olhe para Cristo. E olhando para Cristo, você suportará as lutas por amor do Evangelho. E olhando para Cristo, você servirá. E olhando para Cristo, você haverá de pastorear. E olhando para Cristo, você haverá de trabalhar arduamente. Sempre em Cristo. Como disse a Reforma Protestante, somente Cristo. Nenhum de nós foi chamado para a condição de espectador. Todos nós fomos chamados para a condição de discípulos e discípulos de Cristo Jesus. Amém. Eu convido a igreja a colocar-se de pé nesse instante. Nós vamos orar, pedindo a Deus a sua misericórdia sobre nós, pedindo a Deus que venha ao nosso encontro e que levante sobre nós a luz do seu rosto. Bendito Deus, certamente em sã consciência, nós não estamos satisfeitos com a nossa condição espiritual. Nós queremos progredir, nós queremos avançar, nós queremos crescer. Desejamos, ó Deus, alcançar maturidade e desfrutar contigo uma mais intensa comunhão. Porém, Deus, livra-nos dos atalhos, livra-nos, Deus, dos ensinos errados. Livra-nos, Deus, dos esforços vãos. Livra-nos, Deus, da superstição, do orgulho. Livra-nos, Deus, do misticismo. Livra-nos, Deus, de permanecer na inércia. Mas conceda-nos a graça, pela ação do Teu Espírito, de ter esta insatisfação direcionada para Cristo, que pode nos satisfazer. Deus, nós não queremos uma vida cristã medíocre. Deus, nós não queremos uma vida cristã estagnada. Deus, nós não queremos uma vida cristã que não venha refletir a beleza do Teu Filho. Deus, nós não queremos viver na presente geração, no tempo que o Senhor nos concede, de forma imperceptível para com a nossa sociedade. Nós queremos, Deus, ser identificados como discípulos do Teu Filho, de Jesus Cristo. Deus, toma-nos pela mão, pela ação do Teu Espírito e leva-nos aos pés do Teu Filho, e que dele possamos aprender e que com ele estejamos a caminhar e dele venhamos a nos nutrir, e que esta união mística seja cada vez, ó Deus, mais poderosa na nossa vida, para que venhamos frutificar de forma a testemunhar ao mundo que fomos regenerados para uma viva esperança. Agora, Senhor, pedimos que sejamos despedidos em paz,
Leva-nos, Deus, para nossos lares, debaixo da tua proteção, e conceda-nos, Senhor, uma semana de bênçãos, uma semana, Deus, de alegrias, uma semana, Deus, de busca da tua face. Senhor, livra-nos dos homens maus, das astutas, das perversas ciladas de Satanás. Livra-nos, Deus, do orgulho do nosso coração, da ingratidão do nosso coração, da frieza do nosso coração, e ajude-nos, Senhor. Nós clamamos, ajude-nos. Tenha misericórdia, Senhor, dos nossos irmãos que estão enfermos. Vai ao encontro deles, Senhor. Levanta sobre eles, Pai, a luz do teu rosto. Deus, os nossos irmãos que estão desempregados. Deus, os nossos irmãos que ainda estão sofrendo as consequências das fortes chuvas. Ó Senhor, tenha compaixão deles. Senhor, nós te pedimos, porque a tua palavra nos orienta, deixarmos todas as coisas diante da tua face. Guarda-nos, Deus, em nome de Jesus oramos. Amém. E agora, amados do Senhor, ide em paz, que a graça abundante, suficiente de Jesus Cristo, e o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre vós permaneçam, hoje e sempre. Amém.